Amados, epístola, 1 Pedro capítulo 4, verso 7, onde as irmãs escolheram como tema, 1 Pedro 4 e 7, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aleluia. Um texto sugestivo, um texto abrangente, e deixe-me dizer, um texto urgente. Eu fiquei maravilhada que quando, na semana que a irmã Dolores me mandou o tema daqui, a irmã Angélica me mandava também o tema do Planalto, 1 João lá, vai ser dia 22, e já, filhinhos, e é já a última hora. E eu disse, Deus está querendo tratar com a sua igreja, Deus está querendo despertar. É um texto que a gente poderia falar sobre oração, sobre despertamento, sobre a volta de Jesus. E a gente vê o nosso coração trazer alguns sinais da última hora. Nós estamos vivendo dias em que a igreja, parece-me que está um pouco adormecida. A gente fala das bênçãos, a gente fala das promessas, a gente fala das conquistas, mas parece que a gente está querendo ficar por aqui mesmo. Parece que a gente está adaptado com essa situação aqui mesmo. Quando na verdade a palavra de Deus, ela é um alerta constante. E o que eu gosto do texto é que ele mostra exatamente que há uma necessidade de despertamento, há uma necessidade de se acordar. Eu gosto quando o texto nos traz estes sinais, porque ele começa mostrando exatamente algumas coisas que fala das aflições de Cristo e ser participante, fala em ser hospitaleiro, mas o que ele chama, o texto urge para a necessidade de ter um despertamento de que já está próximo o fim. E quando a gente fala do fim, parece que o arrebatamento está tão distante, mas agora nós vamos entender que o anticristo, ele já começou a desenhar o cenário. Eu vou repetir para você entender o que Deus está grande, uma imigração tão grande de muçulmano querendo implementar a lei Sharia, querendo implementar o Islã, querendo implementar o Alcorão nas nações por onde eles chegam. A Europa está apavorada, abriu as portas. Então você diga, mas por que a irmã Aparecida vai falar disso aqui hoje? Afinal de contas a Europa é tão longe. Deixa eu dizer uma coisa, no Brasil já chegou vários aviões, inclusive recebendo incentivo do governo federal. São Paulo já está assinando decretos para ser ensinado o Alcorão nas escolas. E nós crentes, com picuinha dentro da igreja, cantou e não me chamou, passou e não me saudou, falou de mim e eu não gostei, e perdendo tempo, e gastando munição, e o inferno se alastrando, e o reinado do anticristo sendo preparado aos olhos da igreja. Trabalhosos. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. E o texto diz mais, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de... É aí que a coisa pega. Quando ele fala, ele descreve em quem serão esses homens, a gente pensa, é os ímpios. Nananina.
Aí ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Sabe o que o texto está dizendo? Haverá tudo isso aqui como obra do engano. E ele diz mais: negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem nas casas e levam cativo mulheres nécias, sendo homens corruptos de entendimentos, repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Ele fala de quê? Ele fala de uma corrupção que não está lá fora, mas uma corrupção que tem a cara da piedade. As irmãs do ciclo de oração sabem que uma das coisas que eu mais falava no ciclo de oração é que o espírito que vai operar na igreja da última hora é o espírito de quê? Do engano. Parece santo, mas não é. Parece direito, mas não é. Parece crente, mas não é. Porta a Bíblia, usa gravata, saia lá no ocotó, cocó de crente, mas não tem nada de crente. É só fachada. Isso é uma característica dos fins dos tempos. O que mais? O texto diz que eles são incontinentes. O que é incontinentes? Que não se controlam, que não se contêm, sem moderação. O texto diz mais que esses homens serão blasfemadores, ou seja, falam aquilo que danificam. O texto diz mais que eles serão caluniadores. O que é? Lançadores de contenda. Sinal de que Jesus está voltando. Qual mais outro sinal, irmã Aparecida? Já que o texto está dizendo que está próximo o fim, eu quero saber qual é outro sinal do fim. Oposição levantada por falsos mestres. Aleluia. 1 Timóteo 6, do versículo 3 a 5 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Nunca se viu tanta gente na internet dizendo: tem uma palavra de Deus para você. Ele não tem nem sequer testemunho de crente, mas está dando palavra de Deus na internet. Fachada, maquiagem. Mas o Espírito de Deus quer alertar o seu povo. Se prepare para ser acordada na madrugada, Jesus mostrando o arrebatamento. Se prepare para ser acordado de madrugada, Jesus revelando máscaras. Limite. Um dos sinais é uma oposição levantada por falsos mestres. Qual é o terceiro sinal? Aumento de falsos profetas e de transigência religiosa dentro da igreja. O que é transigência? É condescendência, é tolerância. Transigência é quando você acaba cedendo às vontades, é uma exigência de outra pessoa que aceita as condições facilmente. Quanto tempo a gente vai vendo transigência religiosa? É uns moderninhos querendo que desça de goela abaixo o que a gente não aprendeu, dizendo que é ultrapassado. Aleluia.
Aí Paulo escrevendo, aleluia, ele diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aí na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, ele diz: porque virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão querendo amontoar doutores. Se aqui não está pregando o que eu gosto, eu vou para lá, ali prega o que eu gosto. Se aqui não está bom, eu vou para lá, ali prega do jeito que eu gosto. Se o meu pecado está sendo confrontado aqui, eu vou para lá. Os crentes antigamente, quando eram confrontados pelo pecado, eles mudavam de postura, eles mudavam de conduta. Hoje está mudando de igreja, porque não querem mais ser confrontados. Oh, aleluia. Ai, revassuquia. Limite. Uma tarde de despertamento. É uma tarde que um cotonete do céu vai passar no ouvido para tirar a cera que está presa. Para você ouvir o teu Deus falando de uma forma audível, clara, inequívoca, se mistura. Na sua segunda epístola, capítulo 2, Pedro também diz, versículo 1 a 3: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E diz mais o texto: e muitos seguirão as suas dissoluções. Se prepare para ver gente que você nunca pensou seguindo, que nunca você imaginou que seguiria. E quando isso acontecer, não é para você dizer: ai meu Deus, eu espelhava tanto irmão fulano, eu olhava tanto irmã fulana. É exatamente por isso que está acontecendo. Você tem que olhar para Jesus. O alvo é Jesus, o Salvador é Jesus. Aleluia. O texto é claro, diz: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós, ó, que texto profundo, por avareza. O que é avareza? Por amor ao dinheiro. Muita gente aí com o microfone na mão, abrindo igreja da noite para o dia, dos pés para a cabeça, de trás para frente, de frente para trás. Não é por amor à alma, não, é por amor a dinheiro. Aí o texto é claro, diz: eles por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo, olha, Pedro já vinha ensinando a fazer tempo, ó, já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nunca se viu tanto negócio em nome da fé, nunca se viu. Nós encontramos ainda na sua segunda epístola, capítulo 3 de Pedro, dizendo: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão quem? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso aí a Bíblia já falava, isso aí a Bíblia já dizia. Não é para mim me admirar com isso aí, não. Jesus está chegando, Jesus está chegando. Acenda a candeia, Jesus está chegando.
Não dá mais tempo para brincar de crente, não. Jesus está a saber com o que tu está falando com a tua igreja. Me dá o entendimento. Oh, aleluia. Qual outro sinal da última hora? Qual outro sinal que já está próximo a este fim? Rejeição às autoridades e desrespeito à lei de Deus. E quando eu falo em rejeição às autoridades e desrespeito à lei de Deus, eu quero dizer que não se aplica apenas a pastores, porque até mesmo pastores, se estiver pregando o que está contra a palavra, não é para ser obedecido. Não é para ser obedecido. Não está pregando contrário à palavra. A palavra diz uma coisa, ele está dizendo outra, e está mandando você fazer outra. Aleluia. Tito capítulo 3 verso 1 a 5 diz: lembra-se de que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas sejam cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos néceis, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja. Aí ele prossegue: mas ele, no finalzinho já do versículo 5, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós éramos isso, mas o que foi que nos salvou? Ele. O Espírito Santo entrou porque Ele nos salvou. Aleluia. O que foi que nos resgatou? Foi Ele, por meio da lavagem regeneradora e renovadora por meio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aí Judas, na sua epístola, capítulo 1, verso 8, ele diz: ora, este das mesmas sorte, quais sonhadores alucinados. Olha, Judas chama de sonhadores alucinados. Não só contaminam a carne, mas também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Aí eu gosto muito da expressão de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Estava todo mundo comendo, todo mundo casando, todo mundo se banqueteando. Noé entrou na arca e ninguém se ajeita agora. Arrabá, surimi, docomanai, redé, viacé, rapapapapá. Não vai dar tempo. Se ajeite agora. Abai, Euro, Manassé, Ribicho. Deus está sacudindo a casa para acordar os que dormem, para levantar os caídos, para fortalecer os fracos, para tirar o engano dos enganados. Ribicho. Aí uma criança muçulmana começa bem pequenininha, aprendendo o Alcorão e ensinada a ter ódio de judeu e de cristão. Muçulmana aí na Europa passando por cristão e tacando a faca na jugular, porque o Alcorão ensina matar os infiéis. E para o islamismo, todos nós aqui somos infiéis, porque está me dando graça e autoridade. Deus não tem compromisso com o exército frouxo. Quando Gideão juntou 32 mil, ele disse: manda passar o pregão. Quem for covarde, quem for tímido, volte. Até hoje a ordem é essa: ou honra o exército, ou lustra suas botinas, ou honra a farda que você veste, ou então não adianta estar na fileira, minha filha.
Está se levantando o cenário da perseguição contra a crente. Ah, se a minha igreja visse. Se vocês vissem leis que estão sendo tramitadas, que deputados ainda não viram. Os olhos das autoridades ainda não perceberam, mas já está sendo protocolada para ser assinado e posta na mesa para ser posto em prática. Mas nesta tarde, Deus nos trouxe aqui para dizer: já está próximo o fim. Essa bancada, eu levanto a mão e vocês dizem: já está próximo o fim. Depois eu vamos para a galeria e depois vamos lá para cima. Tá bom assim? Todos de uma vez. Acorda! Desperta! Pede azeite para a tua candeia. Pede para a tua lamparina ficar acesa. Limírio vassurimikia. Do verso 11 e 12 ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um dos outros, quem fala mal do irmão e o julga, e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Quem fala mal do irmão, fala mal de quem? Da lei e julga a lei. É sério, é ou não é? Coisa séria. Aí ele continua dizendo assim: e se tu julgas a lei, já não és mais observador, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Aí ele fecha com uma pergunta: tu, porém, quem és? Tu, porém, quem és que julga a outro? Oh, pergunta que nos constrange, nos confronta. Tu, porém, quem és que julga o outro? Aí eu gosto da expressão do salmista no Salmo 101, verso 5: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Se a gente olhasse para esse texto, a gente estaria menos preocupado de quem fala mal da gente, sim ou não? Tem tanta gente preocupada. Ai, fulano está falando de mim. Ai, porque fulaninho disse. Minha irmã, o texto está dizendo que aquele que difama o seu próximo à escondida, eu o destruirei. Quem é que vai destruir? É Deus. Deixa ele falar que a destruição, quem vai tratar é Deus com ele. Oh, aleluia. Irmã Aparecida, o que é que eu faço enquanto isso? Enquanto isso, levante a cabeça, ande de cabeça erguida, porque o teu Deus, o meu Deus, Ele te conhece. Ele sabe quem é quem, na frente e nos bastidores. Oh, aleluia, glória a Deus. O que mais é sinal de que já está próximo o fim? Divisões sendo promovidas. Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, e aqui eu abro um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro que no comecinho da minha fé, quando eu começava a ouvir esses versículos sendo pregado, aí eu dizia só comigo, cá com meus botões: meu Deus, eu tenho que prestar muita atenção, que rumo à Assembleia de Deus a minha igreja toma. Porque a minha igreja deve rumar para o canto certo. Porque é comum o novo convertido, ele ter essa necessidade da sua fé ser totalmente guiada por aquilo que ele vai vendo na vida dos outros. Mas à medida que você vai amadurecendo e você vai lendo a palavra, você tem que entender que ela é a sua âncora.
A palavra é a sua bússola. Aleluia. Mesmo dentro das igrejas surgirão falsos apóstolos. Mesmo dentro das igrejas surgirão obreiros fraudulentos. E a gente tem que ter maturidade de saber que o mundo não vai acabar por isso, não. É sinal de que Jesus está chegando. Aleluia. Qual outro sinal de que já está próximo ao fim, irmã Aparecida? Indução ao erro. Aleluia. Na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, na palavra de Deus, vento de doutrina representa ensinos inconstantes. Vento de doutrina representa ensinos inconstantes. Eles não se sustentam quando são passados pelo crivo da palavra. Vento de doutrina é manipulação, é obra de engano, usado por falsos mestres para enganar. Para enganar quem? Os indoutos. Quer ver uma coisa? Tem gente que só crê que a vitória vem se ele der, se ele fizer, se ele mandar, se ele agir. Tem gente aí que só crê, pastor, que só vem uma vitória se ele fizer uma peregrinação e for fazer uma oração de frente para o mar. Outros estão procurando, acham que só Deus só vai ouvir se ele for orar lá no monte. Eu me lembro que eu cheguei há um tempo atrás, cheguei numa determinada capital grande. Eu estava hospedada nessa capital, na casa do meu irmão, tinha ido atender uma agenda e resolvi ir ao culto de uma igreja grande. E pasmem, uma assembleia. E quando cheguei lá, parecia que eu estava noutra denominação. Porque quando eu fui chegando, o obreiro me saudou e disse: está aqui, minha irmã, a chave da sua vitória. Quando eu olhei, tá o tamanho da chave que ele botou na minha mão. Eu nunca tinha visto aquilo, nós não temos esse costume. É assim ou não é? Aí eu disse: meu Jesus. Eu disse: não, meu irmão, não é a chave da sua vitória. Aí eu disse: rapaz, eu vou guardar isso aqui dentro da minha bolsa, porque quando eu chegar no apartamento que eu for contar para Nonato, meu irmão, ele não vai acreditar. E eu tenho que estar com essa chave para mostrar. Abri a bolsa, botei a chave e fui para o culto. E quando chegou lá, pega a oração de 300, pega a oração de 600, de 900, sei quantos. E eu olhando aquela arrumação, e tome caixa, e era uma coisa, eram umas caixas para lá, umas caixas chegando, contei ele disse, foi até ele, que é de lá, ele quase não, foi aqui, eu digo, foi aqui. Aí eu contei como é que tinha sido o transcorrer do culto, eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus, zero Bíblia, muita arrumação, muita obra para arranjar dinheiro, para isso, para aquilo. Bíblia, zero. Mas Paulo, ele já alertava a igreja de Éfeso, dizendo: olha, tenha cuidado com os ventos de doutrina. Aleluia. Eu me lembro de um evento que eu estava, e lá era um congresso de mulheres. Foi a primeira vez que eu fui para lá. E eu tenho um grave defeito, me perdoe, mas a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Só que esse eu confesso, mas não deixo. Então tá difícil, né, irmão? Se eu disser a você não, respeite o meu não. Respeite o meu não. Quer ver eu ficar azogada? É quando eu digo que eu não quero e a pessoa fica ali insistindo. Tem gente que gosta de manipular, fazer você fazer a vontade dele. Eu não. Se eu disser não, você insistiu, não. Você diz não. Na terceira vez eu já olho para você, já disse que não é não. Eu tenho esse grave defeito. Estou eu lá no congresso, a gente não tem esse costume aqui, irmã Mara, a gente não tem esse costume. Quando de repente a mulher do obreiro pegou e disse: vamos fazer parecida, vamos marchar. Eu digo: marche você. Deixa no meu canto. Ou a gente aprende a saber o que a gente aprendeu, ou a gente se perde, meu irmão. Ou a gente se perde, meu irmão. Ou a gente se perde. Você acha que todos esses anos Deus falando com você, você orando a Deus, a sua vitória só vem se você rodear. Para de meninice. Coloca os pés na preparação do evangelho da paz. Entenda o que Deus quer falar com você. Entenda a simplicidade do evangelho. Não tem para que complicar. O evangelho é coisa simples. Está aqui.
Mas o povo fica criando umas coisas mirabolantes, pastor Moisés. Umas coisas mirabolantes, que é para poder ver se dá ibope. Manipulação da fé, obra do engano, indução ao erro, proliferação de heresia. E o que mais? Um sinal do fim. Mão parecida. A senhora só trouxe a gente aqui hoje para ouvir o fim. Eu não, mandou Loures. Aumento de guerra, de fome e terremoto. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 8 a 11, diz assim: então disse ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está. E ele diz mais: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares terremotos, fomes, pestilências, e haverá também coisas espantosas e sinais no céu. Sabe o que era isso aqui? Jesus, no sermão profético do princípio das dores. Jesus, ele mostrava que os discípulos não eram para estar impressionados com a beleza do templo, né? Porque a missão da igreja, ela é mais nobre, ela é mais profunda, é mais espiritual. Jesus se preocupava com vidas. Jesus revela que o essencial é se preparar. Por isso que ele diz: não vos assusteis. Jesus mostra que a obra do engano viria usando o nome dele. Muitos virão em meu nome. Porque se disser: eu estou aqui no nome do capeta, você não vai? Não vai. Vai dizer que vem em nome de Jesus. Aleluia. Jesus quer incutir nesse texto aqui de Lucas nos discípulos o entendimento para a urgência de estar preparado. Jesus quer acordar uma igreja adormecida, apática, uma igreja inoperante, uma igreja acomodada, uma igreja relativista. E o que é uma igreja relativista? Não tem nada demais. Não, menina, não tem nadinha. O nadinha entrando e muita coisa ficando. Era Jesus despertando o seu povo. Aleluia. Era Jesus nos chamando para acordar. A candeia. O fim está próximo, acenda a candeia. O fim está próximo, acenda a candeia. O fim está próximo, acenda a candeia. Deus já começou a varrer a casa. E quando Ele começa a varrer a casa, é espírito de competição, tem que bater fora. E quando Ele começa a varrer a casa, hipocrisia tem que arrumar a mala. E quando Ele começa a varrer a casa, perseguição vai desarmar a barraca. Fora daqui! Eu vejo pelos olhos da fé, o Senhor está palmilhando os quatro cantos dessa igreja, e quem for vivo verá. Deus vai promover um sacode para acordar quem está dormindo. Vai ter crente sendo sacudido, mas eu vou dar glória. Vai ter crente sendo sacudido, mas é para ir para o céu. Vai ter crente sendo sacudido, mas é para não dormir o sono da negligência. Vai ter crente sendo de pé. Morenita, venha cantar com as irmãs o seu primeiro hino. Porque Deus é mistério, dentro de mistério. Hoje na minha casa, ouvindo esse hino, eu senti tanta presença de Deus. Oh, aleluia. Talvez você chegou aqui esperando uma resposta sobre um apartamento, sobre uma casa, sobre uma porta de emprego. O círculo de oração está terminando e uma Aparecida não distribuiu nada disso. Não distribuiu porque não tenho. Aleluia. Porque
eu tenho é isso aqui. Se vir, pegue. Eu ando com isso aqui. Se vir, pegue. Há 36 anos que eu ando ministrando isso aqui. Eu não ando com chave de casa nem chave de apartamento. Se Deus me usar uma palavra revelada, é pura misericórdia dele. Mas eu sei que esta palavra aqui, ela é fiel. Ela não é palavra de qualquer homem nem de qualquer mulher. É a palavra que saiu da boca de Deus para o seu povo. Oh, glória! Aleluia! Podem cantar, minha filha. Aleluia! Aleluia! Oi. Quero agradecer a minhas cunhadas, a Ilha e a Zenate, a nossa irmã Dolores, a minha sogra, irmã Badete, por todo o carinho que sempre me recebem. Aleluia, Jesus, oh glória! Pode cantar. Playback. Oh, aleluia. Deus é mistério dentro de mistério. Oh, aleluia. Não se preocupe não, que Deus vai começar a revelar o arrebatamento até para quem não é crente na tua casa. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero nessa oportunidade louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pela vida da nossa irmã Cida, pela vida do ciclo de oração, por mulheres que Deus tem levantado aqui. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Thelma. E antes de entrarmos na mensagem, nós gostaríamos de dar um breve aviso. Muitas irmãs que já nos acompanham pelas redes sociais ficaram perguntando: irmã Aparecida, vai trazer livro? Vai trazer livro? Eu até estava falando com meu esposo esses dias que as viagens se tornam ainda mais cansativas porque livro pesa. Mas o povo pede para a gente trazer, a gente tem que trazer, né? Então, para os irmãos que interessar, nós temos, para quem não sabe, eu sou escritora, não porque quis ser, mas porque Deus me quis tornar. Eu escrevo porque Deus me quis tornar. Pense numa pessoa que nunca almejou escrever livro, que nunca pensou em escrever livro, mas um dia, numa festa bonita como essa, também no evento de ciclo de oração na cidade de Parnamirim, que faz parte da área metropolitana de Natal. Na hora do almoço, estávamos eu e meu esposo almoçando, quando de repente a dirigente do trabalho que tinha ido almoçar com a gente, ela parou assim, porque Deus, eu acho bonitíssimo Deus, porque Deus, quando quer falar com a gente, Ele fala no trânsito, Ele fala na pia, Ele fala no quarto, Ele fala na cozinha, Ele fala na lavanderia, Ele fala dentro do ônibus, Ele fala no meio da rua. Glória a Deus. E ela parou na hora do almoço assim, olhou para mim e disse: irmã Aparecida, Deus vai te levar pelo caminho da escrita. Ele vai deixar alguns projetos na sua vida em stand-by, porque é necessário que aquilo que você fala seja posto em livros. E eu disse: irmã, eu escrevo para o blogzinho do ciclo de oração uns artigos, e a menina do blog disse que o pessoal sempre cobra. Ela disse: eu lhe vi sentada numa tarde de lançamento de livro, a senhora com muitos livros dando autógrafo. Olha, passou, não demorou muito. Meses depois eu recebi uma ligação e era a editora dizendo: a gente tem interesse em transformar suas pregações em livros. E eu não me lembrei da promessa. Eu disse: não, olha, eu tenho uma vida muito corrida, eu não tenho tempo de sentar na frente do computador, eu não tenho tempo de digitar, a minha vida é muito corrida. Ele disse: não, a senhora tem um livro, só que falado. Eu tenho toda uma equipe que vai digitar palavra por palavra, depois a senhora vai só revisar, acrescentar ou tirar. E foi aí onde nasceu o nosso primeiro livro, Vencendo a Tristeza. Trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. E aí Deus foi nos dando gosto e nós lançamos o nosso segundo livro. Esse livro ele já está na 7ª edição, é Intercessão, um clamor necessário. Esse livro ele foi o tema da minha monografia de bacharelado. Eu fui a única da turma, que vocês sabem que o nosso trabalho de final de curso, a gente escolhe o tema. E eu fui a única que abracei o tema
de oração, intercessão, um clamor necessário, um verdadeiro estudo sobre a oração. Muitas pessoas me mandam um recadinho no direct do Instagram, às vezes me marcam no YouTube dizendo: aquele livro da senhora mudou a minha vida de oração. E quando eu escrevo sobre oração, eu não escrevo do que eu ouvi alguém dizer. Eu não escrevo baseada na experiência de outra. Não, eu escrevo naquilo que eu vivi. Para os irmãos terem ideia, apenas 2 anos que eu entreguei a coordenação geral do ciclo de oração em Mossoró. Eu coordenava 205 círculos de oração. 205 círculos de oração. E eu não sei como funciona aqui no Paraná, mas lá, nosso pastor nos dava autonomia. A gente é quem botava, é quem tirava, é quem mudava. Totalmente uma liberdade grande para trabalhar. Então eu cresci, passei quase 23 anos, entreguei há 2 anos atrás, porque a minha agenda já não comporta mais conciliar tanta coisa. Então esse foi o nosso segundo livro. E esse aqui, ele não está nem com 1 ano de lançado, tá, gente? É Desafios do Chamado. Eu vi as mulheres dizendo aqui que são chamadas, né? Desafios do chamado. Aqui nós tratamos do chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel, e o 4º capítulo é o meu chamado. Muita gente pergunta: irmã Aparecida, como tudo aconteceu? 36 anos no Brasil e no exterior, levando a palavra de Deus, e aqui eu conto um pouquinho. Esse livro é bom porque ele tira o deslumbramento, porque tem gente, pastor Ival, que acha que só chamada é só glamour. É só esse momento aqui, o momento de pegar o microfone e de pregar. Gente, o que está por trás é tanta coisa que você não tem noção. O preço é tão alto que você não tem noção. Então, Desafios do Chamado, ele é um alerta, ele é uma vitamina, e ele também é um choque de realidade para aquele, para aquela que sente chamado pelo Senhor. Se você interessar, logo após o culto, vai estar ali perto daqueles letreiros, meu esposo vai estar lá a postos para atender os irmãos, tá bom? E temos também um livro que nos acompanha, que é o livro O Psiquiatra Responde. É um livro do médico amigo nosso, servo de Deus lá da nossa cidade, que esse livro também nos acompanha. Amém, irmãos? Livro de Ruth, capítulo 3, vocês escolheram como tema o versículo de número 11. Ruth 3:11, que diz assim: agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Palavras de Boaz para Ruth, já depois dela ter chegado em Belém. Vocês escolheram como tema: mulher, não temas. Mas na verdade, por que é que a Bíblia é um livro dos mais encorajadores? Por que que a Bíblia ela é tão enfática em falar para o povo não temer? Por que que a Bíblia tem mais de 360 não temas? Um para cada dia do ano. Por que que Deus teve a preocupação de deixar na sua palavra que era para não temermos? O que Deus queria nos ensinar com isso? Porque o medo, acima de tudo, o medo é paralisador. O medo, ele boicota os avanços. O medo é um estado psíquico de inquietação, de angústia, de insegurança, gerado pela consciência de um perigo que pode ser real ou imaginário. O medo também é chamado de temor, de receio, de pânico, de apreensão, de fobia, de horror. A Bíblia nos mostra alguns tipos de homens e de mulheres que temeram. Mas eu quero chamar a sua atenção: que postura devemos adotar diante do medo? O medo é humano, mas o não temas é divino.
Eu vou repetir para você entender o que Deus quer trazer para nós nesta noite. O medo é humano, mas o não temas é divino. E por ser divino é imperativo. E por ser divino é superior. E por ser divino é libertador. Oh, aleluia. E por ser divino ele transcende as circunstâncias. Oh, aleluia. Eu gosto muito de uma expressão bíblica no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 e 3. Eu vejo nestes versículos qual deve ser a postura de todo crente diante do temor. Nos diz o texto: então vieram alguns e deram aviso a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Quem é que estava vindo? Uma grande multidão. Quem é que estava vindo? Uma grande multidão. E o portador da notícia ainda disse mais para Josafá: eles vêm além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Aí a Bíblia nos diz: então Josafá temeu. Mas logo em seguida também diz a postura que ele tomou. Temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Oh, aleluia. Aqui está a receita perfeita. Como se vence o medo? Buscando ao Senhor. Como se vence o medo? Na oração. Como se vence o medo? No jejum. Como se vence o medo? Na intimidade. Oh, aleluia. Eu desconheço crente de oração ser crente frouxo. Não tem. Se tiver a ver de frouxo, pode ter certeza que é porque está faltando postura de oração. Ah, que sério. Não tem como essa matemática dar errado. Por quê? Porque quem ora é ousado. Eu estou falando de ousadia. Quem não ora é atrevido, mas quem ora é ousado. Aleluia. Não tem como dar errado. A Bíblia é um livro de encorajamento. A Bíblia é um livro de um Deus poderoso dizendo para os seus filhos: eu não quero você com medo não. Arrocha o cinto porque eu tenho coisa grande. Eu não quero você caindo das pernas não. Fique de pé porque eu quero que você corresponda ao chamado que eu tenho para a sua vida. Esta noite é noite de crente frouxo sair encorajado. É noite de quem chegou trupicando sair saltitando. É noite de quem chegou achando que não ia vencer, sair daqui dizendo o quê? Eu estou certo que a vitória me foi dada. Eu estava vendo aqui a apresentação dos nossos candidatos, dos nossos políticos e autoridades. E quando as irmãs levantaram para cantar, eu disse: meu Deus, se essas mulheres entendessem que para acontecer aqui, primeiro tem que acontecer aqui. Vocês representam o povo, mas a igreja representa o céu. O céu. Já imaginou o que é você dar o seu voto consciente e você orar para quem está lá ser usado em favor da nossa nação? Nós vamos precisar falar mais sobre isso. O Brasil está sendo invadido, como as demais nações da Europa, está sendo invadido por uma onda do islamismo,
Daqui a pouco tem alguém querendo implementar a Sharia. Daqui a pouco tem alguém dizendo que não vamos mais adorar a Deus, mas tem que adorar a Alá. E se a gente não acordar como igreja agora, a gente vai estar dormindo. E Deus nesta noite me encoraja a dizer: acorde. Bate em quem está do seu lado aí e faça o que eu estou fazendo na autoridade do nome de Jesus. Acorde, 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 acorde. Não dá para dormir, acorde, 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 acorde. Churimão de Coviané. Deus vai permitir na vida da igreja, e quem for vivo verá, uma sacudida. Vai ser uma sacudida como quem balança a figueira. Vai ter muito fruto caindo, Raba do comando Covacé. Mas vai ter durante o solabanco desta figueira muitos brotos sendo levantados dentro da nação brasileira, com coragem e graciosadia, para dizer: aqui não, Satanás, o território nós palmilhamos ele. A Bíblia é um livro de encorajamento. Em toda a narrativa bíblica você vai ver Deus encorajando o seu povo. No livro de Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus encoraja Abraão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus disse para Abraão que era o que dele? Deus disse para Abraão que era o que dele? O escudo. Aí fica você cheia de picuinha lá na congregação, porque fulana não falou com você, porque fulana está com cara feia para você. Te apruma, crente. Te ajeita, crente. Você tem um Deus que é teu escudo. Vai ficar precisando passar recibo para quê? Nós encontramos Moisés encorajando o povo diante do Mar Vermelho. Eu gosto muito lá de Êxodo capítulo 14. Todas as vezes que eu leio Êxodo capítulo 14, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Era um povo sofrido que estava saindo de uma terra onde eram subjugados. Estavam partindo para o novo, para o desconhecido. Era um povo que estavam debaixo de uma promessa, sim, mas tudo que eles iriam viver ainda era desconhecido. E quando chega no versículo 13 e 14, Moisés diz para o povo, diante do Mar Vermelho, o povo inquieto, o povo achando que ali ia ser fim de linha. Sabe o que me encanta em Deus? É que quando o inferno está pensando que vai botar o ponto final na nossa história, Deus diz: quem põe ponto final ou não aqui sou eu. Quantas vezes o inferno já quis botar o ponto final e dizer: parou, acabou aqui. E Deus disse: não, aleluia, aguarde, porque eu vou chegar com o livramento. Aguarde, porque eu vou chegar com a resposta. Aguarde, porque eu vou chegar com a saída. Quando Moisés vê o povo desesperado, Moisés diz: não tem mais. Estai quieto e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque aos egípcios que hoje vocês vistem, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deixa eu traduzir isso para o meu nordestinês. Adecomando.
Sabe o que é que Deus estava dizendo ali quando usa Moisés? Não se aveste não. Essas carinhas que você está vendo aí, tudo querendo a sua caveira, eu vou mostrar que é a última vez que você está vendo, porque eu vou chegar com livramento, eu vou chegar com a saída, e eu vou dar passagem no meio desta tribulação. Deus já pelejou por você, para você se calar já? Se a gente fosse dar oportunidade a cada crente aqui, cada um ia ter uma experiência para dizer: Deus já pelejou. Meu filho, quando Deus peleja pela gente para calar alguém, meu filho, pense num zíper blindado que Deus bota na boca. Ó. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E que eu acho lindo no zíper de Deus é que quando Ele põe o zíper, o inferno não abre não. Não tem inferno que abra o zíper quando Deus resolve fechar a boca de alguém. É bem posto, bem colocado. A Bíblia nos mostra ainda no capítulo 41 de Isaías, Deus encorajando Israel. Versículo 8 a 10, quando diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Te escolhi, aleluia. Te esforço, te ajudo, te sustento. Já imaginou o que você está se sentindo abatido? E Deus chegar dizendo: rapaz, levanta a cabeça. Eu te escolhi, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Você é sustentado por Deus. Essa luta que você está atravessando, há muito tempo que o inferno já pensou em tocar tambor, mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: não toca tambor e nem canta, porque vai chegar o dia e vai ser culto de ações e graças. No mesmo capítulo 41 de Isaías, Deus diz, versículo 13 e 14: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Porque é que repetidas vezes Deus fazia questão de mostrar para Israel que Ele era escudo, amparo, fortaleza, ajuda. Oh, aleluia. Porque Deus sabe que há dias que a gente precisa ouvir. A gente sabe que Ele está conosco, mas há dias que a gente precisa ouvir no pezinho do ouvido, dizendo assim: se preocupe não, eu estou nessa causa, eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Aleluia. Quando chegamos no livro de Josué, capítulo 1 e verso 9, Josué sucede Moisés. E suceder um homem da estirpe de Moisés não era fácil. Um homem do porte de Moisés, da intimidade de Moisés, da graça de Moisés, da ousadia de Moisés, da autoridade de Moisés. Suceder alguém fraco não é tão difícil, mas suceder alguém considerado forte pelo arraial é coisa desafiadora. Josué assume, e como Josué assume, Deus se encarrega de dizer para Josué: não te mandei eu?
Sê forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Tão somente sê forte e corajoso. Oh, aleluia. E aí quando a gente chega em Deuteronômio capítulo 31, verso 6, Deus diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Repetidas vezes Israel precisou ouvir isso. Mas por que, irmã Aparecida? Era um povo que estava saindo do cativeiro, havia entrado lá enquanto José estava no Egito, havia permanecido enquanto José era respeitado, mas a Bíblia diz que levantou-se outro rei que não conhecia José, e o povo de Israel, que antes era respeitado na terra do Egito, passou a ser subjugado, escravizado. E Deus agora resolve tirar este povo, aleluia, mas não os tira sem primeiro encorajar. Escute o que eu vou dizer aqui. Sempre que Deus for mudar você de cenário, Ele vai lhe dar uma porção extra de encorajamento. Sempre que Deus for mudar o ciclo da sua vida, Ele vai dar uma porção extra de coragem, ao ponto de você olhar para trás e dizer: como foi que eu tive coragem? Você não tinha, mas Deus te habilitou para este tempo e te deu a coragem necessária para a mudança que era requerida. Nós encontramos Eliseu quando ele viu Samaria cercado. No livro de 2 Reis capítulo 6, diz que Eliseu, quando viu o seu moço apavorado, aleluia, respondeu para o moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço de Eliseu, assustado: meu senhor, está rodeada a cidade da cavalaria do inimigo. Eliseu disse: Senhor, eu te peço que abra os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz: e ele viu. Aleluia. E ele viu. E ele viu o quê? E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ah, se a terra soubesse quem é que anda ao nosso redor, se a terra soubesse quem é que anda conversando no nosso ouvido, se a terra soubesse quem é que nos leva e quem é que nos traz, a terra aprenderia a respeitar a igreja. Que a sé, há um forte conosco, há um soberano, há um poderoso. Que a sé, que a sé. Eu tenho pena do reino dos homens. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Eu tenho pena do reino dos homens. Nabucodonosor resolve levantar a estátua no campo de Dura. Toda a programação preparada. Ele seria honrado, tocaria a gaita, o pífaro, o saltério, a harpa, e todo mundo se dobraria. Mas tinha 3 crentes de ciclo de oração lá dentro. Deus, você vai entender onde Deus quer nos levar. Tinha 3 crentes de vida de oração lá dentro. Tinha 3 crentes que oravam de madrugada lá dentro. Tinha 3 crentes que se quebrantavam na presença de Deus lá dentro. Festa preparada, autoridades presentes. Nabucodonosor doido para se amostrar.
quiser. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Deus tem ponto final para colocar aonde Ele quiser e na hora que Ele quiser. Eu vou repetir porque Deus comunicou agora ao meu espírito que o inferno teve ódio do que eu acabei de dizer. Mas eu convido quem está na minha retaguarda para ficar de pé. Mexeu no inferno, não foi, Satanás? Ai, andei a caçuri. Mas eu ganho graça e bato continência para o general. Revestida na retaguarda, revestida na frente, revestida nas laterais e com a aval da glória. Deus tem um ponto final para colocar aonde Ele quer e na hora que Ele quiser. Pode sentar. Para brincar e nem gosto de brincadeira. As coisas de Deus são sérias. Deus quer fortalecer o seu povo, porque é necessário para esta hora. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. As irmãs do ciclo de oração lá em Mossoró sabem o que eu vou contar aqui. E hoje à tarde eu recebi ordem de Deus de contar também aqui, porque contei lá. Há 3 anos atrás, 2023, o Senhor me dava uma revelação pela madrugada. E naquela revelação eu me via em cima de um grande monte. Era um monte, mas era numa praia. Vocês sabem que na praia tem morro, mas naquela praia eu estava em cima de um monte. Quando eu olhava para o mar normal, calmo, que eu olhava para a praia, muito crente, eu via muito crente, era muito crente, era tudo crente. E eu olhava, eu conhecia algumas irmãs do ciclo de oração, e eu em cima daquele morro, quando uma voz dizia para mim: olhe para o mar e avise a igreja. Quando eu olhava para aquele mar, lá vinha uma onda. Só que ela não era uma onda normal, ela era uma onda feita um rolo compressor. Era uma onda enorme. E à medida que ela ia vindo, ela ia engrossando. E à medida que ela ia engrossando, ela ia perdendo a cor de água. Ela ia ganhando cor negra. Era uma onda em forma de cor negra. E lá vinha aquela onda e eu começava a gritar de cima do monte. Eu dizia: olhem para o mar, saiam da praia, olhem para o mar. E eu gritava, irmãos, eu acordei com a dor no pescoço, parecia que eu tinha gritado de verdade. E eu gritava muito: olhem para o mar e saiam, está vindo aí uma grande onda e vai matar muita gente. Quando eu dizia isso, o povo continuava inerte, parecia que não estava sendo avisado. Quando aquela onda vinha chegando, eu permanecia gritando: olhem para o mar, saiam daí. E eu gritando de cima daquele monte. Aí na mesma hora, quando eu via ela já se aproximando, eu temia. Eu dizia: essa onda, ela é tão alta que ela vai chegar aqui onde eu estou. Quando eu temia, aquela voz dizia: você não está em morro, você está no monte. Que eu olhava, eu via que era um monte rochoso, era pedra, muita pedra. Uma
pedra muito forte. Quando de repente aquela onda chegava, quando ela chegava na praia, ela já não era mais um rolo compressor, ela se transformava numa grande língua. E aquela língua ela lambia quem estava na praia e levava tudo. Eu contei isso dentro do ciclo de oração. E estou contando hoje aqui, para que vocês entendam. Essa onda ainda não chegou, mas vai chegar. E a gente precisa orar de madrugada, não é opcional, é necessidade. Não se ora de madrugada para ostentar o título de mais crente nem mais santa. Se ora de madrugada para dizer: eu dependo mais, eu necessito mais, eu careço mais da tua ajuda, Deus. A Bíblia é um livro de encorajamento. Nós encontramos Deus encorajando Ezequiel. No capítulo 2, Deus chega para Ezequiel, versículos 6 e 7 e diz: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem tema as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e ainda que tu habite entre escorpiões, não temas, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir. Era Deus encorajando o profeta Ezequiel. A situação seria desafiadora para o profeta apontar o pecado e denunciar uma nação corrompida. Mas Deus disse: eu não te chamei para temer, você vai levar as minhas palavras. Oh, aleluia. Que ouça, que deixe de ouvir, você vai levar as minhas palavras. Aleluia. Nós encontramos muito encorajamento no Novo Testamento. A hora não nos permite ir além. Eu quero somente chamar esta referência. Atos capítulo 18, quando Jesus encorajou a Paulo em Corinto, no versículo 9 e 10, Jesus disse a Paulo em visão: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Era Deus dizendo: nessa cidade aqui ainda tem o que você fazer, viu? Acenda a tua candeia, Paulo, coloca minhas palavras na tua boca, mas fale e não te cale, porque ainda tenho muita gente para ser alcançado, e o instrumento vai ser você. Oh, aleluia. A Bíblia é um livro de encorajamento, e por ser um livro de encorajamento, é inconcebível, é inaceitável um crente medroso. Temer, todo mundo teme. Josafá temeu. Mas qual é a sua postura quando o medo chega? A gente não pode esquecer uma coisa: o inferno, ele trabalha com uma ferramenta bem articulada, chamada pressão psicológica. E se você ceder a ela, você morre aí. Mas se você se fortalece em Deus, você triunfa justamente aí. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Vamos lá para o vale de Elá. Davi, com alfoge, uma funda e 5 pedrinhas do ribeiro. Os filisteus, certinho que a batalha estava ganha. Afinal de contas, o gigante estava do lado de lá. E tem gente que se engana, né, pastor? Acha que do lado que está o gigante é o lado que está a vitória. Tu é besta. A minha Bíblia diz que o meu Senhor, Ele fica do lado que parece minoria, Ele fica do lado que parece fraco. Porque
que a Bíblia orienta tanta gente a não temer? Porque ele sabe que o temor gera angústia, a angústia gera tristeza, e a tristeza não deixa a alegria do Senhor estar em nós. E nós encontramos a palavra dizendo que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Não tem como você não se sentir forte se a alegria do Senhor estiver na sua vida. Quando chega no vale do Elá, olha a estratégia de Golias. Ele não era apenas gigante, ele não tinha apenas um grande escudo, um grande escudeiro, uma grande lança, uma grande couraça. Ele tinha mais do que isso, ele tinha safadeza suficiente para querer amedrontar um menino. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando. Ele tinha safadeza suficiente, porque só o tamanho dele, só a estampa dele já dava para amedrontar. Mas ele acha pouco. Quando olha Davi, a Bíblia diz que ele o desprezou. Se preocupe não, Deus sabe trabalhar no cenário dos desprezados. Estou sentindo uma graça de Deus tão gostosa neste lugar. O desprezou e disse: sou eu por acaso algum cão vadio para tu vir a mim com paus? Hoje eu te darei as aves do céu. Olha a pressão psicológica. Era grande, era fanfarrão, era intimidador, mas ali tinha um menino que conhecia a sua identidade em Deus. E quando o crente sabe quem ele é em Deus, o inferno tem que engatar. Olha para quem está do teu lado e diz assim: irmã, saiba quem você é, porque quando você sabe quem você é, o inferno engata ré. Saiba quem você é em Deus. Tem graça de Deus neste recinto, reba. Tem autoridade de Deus neste recinto, reba. Na hora que aquela frase chega no ouvido de Davi, Davi rechaça. Sabe qual é o nosso problema? É porque às vezes a gente escuta o inferno profetizar na nossa cara e a gente se cala, meu bichinho. Não é para calar não, meu filho. Não é para calar. Meu esposo fica agoniadinho comigo, porque se eu entender que é o inferno, eu posso estar na frente do presidente, eu rechaço na hora. Pode ser quem for, não tem patente alta para, se ele falar e eu sentir que é o inferno, eu na mesma hora eu mandar retroceder. Em nome de Jesus. E isso quem me dá não é eu que me dou não, viu? Isso quem me dá, meu filho, é o céu. Na hora que chegou no ouvido de Davi, Davi entendeu que aquilo não era uma afronta a ele, era uma afronta ao Deus a quem ele servia. É tanto que Davi compreendeu que a batalha naquele arraial era uma batalha espiritual, que ele diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu?